estaremos trazendo verdades bíblicas, aleluia, aos nossos corações. Aleluia, o texto que nessa noite será deferido aos nossos corações se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9, e o verso que vamos ler é o verso, aleluia, 27, irmãos, que diz assim a palavra de Deus: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia, nessa noite estaremos falando, aleluia, para onde iremos depois da morte. Aleluia, uma temática, irmãos, pouco pregado dentro, até mesmo dentro das congregações, até mesmo dentro de igrejas. Aleluia, hoje as pessoas não estão interessadas em saber para onde a sua alma está indo. Hoje as pessoas se iludiram com pregações coaches, com pregações motivacionais, com pregações de conquistas, com pregações de vitória, com pregações que tragam uma satisfação carnal, uma satisfação, aleluia, dentro do ser daqueles que estão ouvindo. E veja só que a palavra de Deus, que nos exorta a não simplesmente a estar fundadas nossas crenças e razões em conceitos que não estão alicerçados à veracidade da palavra de Deus. E é por isso que nessa noite vem uma palavra aos nossos corações sobre, aleluia, para onde está indo a minha alma depois da morte. É bem verdade, irmãos, que nós nos preocupamos com tantas coisas, nos preocupamos com a nossa vida, aleluia, material, com as nossas vidas particulares, mas não nos preocupamos com as nossas vidas espirituais. Não nos preocupamos para onde está indo a nossa alma depois da morte. Aleluia, porque o texto de Hebreus capítulo 9, verso 27, que diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia, veja só o que a Bíblia Sagrada expressa sobre, aleluia, a vida do homem. Veja que o homem tem uma única oportunidade em vida. Uma única oportunidade para conhecer Jesus, para aceitar o seu Evangelho, para mudar a sua vida, para se arrepender dos seus pecados. Porque depois da morte segue-se o juízo.
E é isso que muitos não estão interessados em ouvir, ou até mesmo muitos pregadores não estão interessados em pregar, porque são pregações que não trazem famas, que não trazem status, que não trazem seguidores, mas são pregações que irá despertar a tua alma para a salvação, para a vida eterna. Então são estas palavras que devemos nos apegar, são estas palavras que devemos, aleluia, fazer de nosso porto seguro, aleluia, porque não são palavras lisonjeiras, não são palavras mentirosas, mas é realmente a realidade do que nos mostra a nossa vida depois da morte, em nome de Jesus. É bem verdade que ha surgido nestes tempos religiões, podemos dizer seitas, que criaram linhas de pensamentos aonde tem enganado muitas pessoas. Exemplo, o próprio conceito judaico diz que independente que o homem seja mau, que o homem tenha perversidade no seu coração, este homem, aleluia, será salvo. Aleluia, ele passará por um processo de 12 meses, se purificando de seus pecados. E depois que os seus pecados estiverem purificados, ele receberá o paraíso eterno. Veja só o que o judaísmo ensina que também os maus serão salvos. Aleluia, aqueles que cometeram atrocidades e não se arrependeram dos seus pecados também serão salvos. Uma grande mentira. Foi por isso que Paulo disse que nós não deveríamos crer, aleluia, nestas fantasias judaicas, nestes contos judaicos, porque o próprio texto de Hebreu esmaga esta afirmativa. Não existe um lugar intermediário depois da morte. Aleluia, onde o homem é purificado, aonde o homem mau é purificado dos seus pecados e levado, depois de sua purificação durante 12 meses, ele será levado, aleluia, ao paraíso eterno. Enquanto a Bíblia nos diz fortemente que o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, não há um lugar de purificação depois da morte. Aleluia, há outros que acreditam, há outras seitas que o homem não morre, ele entra em um estágio de sono. Aleluia, aleluia, os testemunhas de Jeová e os adventistas acreditam no sono da alma.
e usam ilustrações para enganar o povo, dizendo: Deus não é tão horrível em criar este lugar de tormento, para que o homem passe de gerações em gerações sofrendo em um lugar de sofrimento eterno. É bem verdade que não existe o sono da alma. Aleluia, outros acreditam e, aleluia, acreditam na reencarnação. Aleluia, onde o Espiritismo, fundado por Allan Kardec, diz que o homem não morre, ele se reencarna em outra geração, em outro tempo. O homem vem evoluindo, conceitos que distorcem, aleluia, o que Jesus ensinou, conceitos que distorcem o que eles mesmos ensinam, porque todas estas seitas, elas utilizam as Sagradas Escrituras. Dizem que este lugar não existe. Não existe o inferno, não existe o lago de fogo. Não existe este lugar de tormento. Aleluia, vemos que são mentiras que estão sendo propagadas, disseminadas como um vírus mortal que entra no entendimento incauto daqueles que estão com as suas mentes cauterizadas e são facilmente de serem enganadas, iludidas, ludibriadas. Enquanto o próprio Senhor Jesus fala-se de algo, aleluia, de algo verídico depois da morte. Há dois lugares, aleluia, os céus para conquistá-lo e o inferno para evitar. Para onde você quer ir depois da morte? Veja que o texto, aleluia, fala sobre uma morte física. Aleluia, o homem está ordenado a morrer uma única vez. A morte física é a separação do seu corpo, do seu espírito. Assim como o próprio homem de Deus chamado Tiago, aleluia, falou sobre isso. Ele disse: assim como a fé sem as obras é morta, assim o corpo sem o espírito está morto. Há uma separação do corpo físico do corpo espiritual através da morte. Aleluia, veja só, o próprio texto mencionado nesta noite fala sobre isso, fala sobre a morte, fala sobre o juízo. Aleluia, porque o juízo de Deus é desta forma. Aleluia, veja só, o que separa o homem de Deus é os pecados. Aleluia, enquanto houver pecados que lhe arrastam e que lhe dominam, estão lhe conduzindo a este lugar de sofrimento. Por isso que fora necessário Jesus pagar um grande preço para nos purificar de nossos pecados,
para termos reconciliação novamente com o Criador dos céus e da terra. Ele mesmo fez a reconciliação pelo seu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. E é por isso que o texto da palavra de Deus expressa algo forte aos nossos corações. Não acredite nestas seitas. Aleluia, vemos também um ensinamento, aleluia, qual o catolicismo também ensina sobre o purgatório. Veja que está relacionado também ao mesmo ensinamento judaico. Aleluia, diz que o homem, mesmo sendo mau, ele é jogado dentro de um purgatório, é purificado de seus pecados. E depois da sua purificação, eles serão levados ao paraíso. Aleluia, ao paraíso eterno. Não quero crer nisso. Aleluia, porque Jesus fala sobre isso, que não existe purgatório, que não existe purificação depois da morte, que não existe sono da alma, que não existe reencarnação. Aleluia, quando lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 16, o verso 19 ao verso 31. Veja só que Jesus não está contando uma parábola. Jesus está contando uma grande realidade. Jesus está contando algo verídico e que está acontecendo, aleluia, neste lugar de tormento. E ele começa a dizer que, aleluia, existia dois homens. Um homem era rico e que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, vivia sua vida regaladamente todos os dias. Aleluia, mas à porta desse havia um homem chamado Lázaro, um mendigo. Aleluia, onde ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Veja só, algo que acontece tanto com ricos como para pobres. Aleluia, o homem será colocado independente da condição, aleluia, material que ele tenha nesta terra. Ele pode ser o homem mais rico, mas ele será igualado, assim como foi igualado este rico e também este homem, Lázaro, um mendigo, igualado à morte. Veja só que quando a Bíblia fala da sua palavra, e este homem estava, aleluia, em seu palácio, desfrutando, aleluia, as suas riquezas, os seus bens, chegou o seu tempo. O tempo determinado por Deus nessa terra. Ou você pensa que eu e você não temos um tempo determinado nessa terra? Aleluia, é bem verdade que alguns têm procurado ciladas para perderem a sua vida em nome de Jesus. Mas existe uma contagem regressiva sobre mim, sobre você.
não sabemos quem será o próximo da vez. Não sabemos quem será o próximo da fila. E é bem verdade que nunca queremos aceitar que seja nós, que seja as nossas vidas. E era isso que aconteceu com este rico. Chegou o seu tempo, e a Bíblia fala que ele morreu e foi sepultado. E logo depois, o mendigo também morreu e foi levado ao seio de Abraão, conhecido como o paraíso. E a Bíblia fala da sua palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Aleluia, fala que este homem rico, abrindo os olhos, erguendo a sua cabeça, e viu que estava em chamas. Ele estava em chamas. Aleluia, no estado consciente da sua mente. Ele não estava em um purgatório. Ele não estava no sono da alma. Ele não estava em um lugar para ser purificado, para depois ser levado ao paraíso. Ele estava em tormento. Aleluia, ele estava em tormento naquele lugar, aonde muitos não acreditam, aonde muitos fazem pouco, aonde muitos não evitam este lugar. Agora ele estava vendo que aquele lugar era real, e ele clama, dizendo: Pai Abraão, dê misericórdia de mim. Veja que o clamor é necessário. O clamor é necessário para o homem ser salvo. O clamor de pedir misericórdia é necessário para que o homem venha, aleluia, ser, aleluia, acolhido por Deus. Só que este homem clamou no lugar errado e no tempo errado. Aleluia, porque depois da morte segue-se o juízo. Aleluia, e ele clama, vai dando descrição deste lugar, dizendo: Pai Abraão, manda que Lázaro venha e me refresque a língua com a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou no lugar de tormento. E muitos dizem que aqui na terra é o inferno. Uma grande mentira. Aleluia, e ele começa então a descrever este lugar de tormento. Ele começa a descrever, aleluia, o Sheol, o Hades. Aleluia, o lugar de tormento. Ele diz: eu estou atormentado. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro venha e me refresque a língua, porque eu estou em tormento. Ele estava no seu consciente, estava em sua consciência, porque estava ali, porque estava naquele lugar. Remorso dentro da sua alma, uma vergonha. Por quê? Porque agora ele se depara em um lugar onde não pode mais sair, um lugar onde ele não pode voltar mais atrás.
E ele clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E Pai Abraão responde e diz: filho, os que estão aqui não podem passar para aí, e nem os que estão aí podem passar para cá, porque é uma grande divisão entre nós e vós. E ele começa a se lembrar da sua família. Aleluia, dizer: Pai Abraão, aleluias, manda que algum dos mortos ressuscitem e vá à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que avise a eles, para que não venham para este lugar de tormento. Lembrou da sua família, mas lembrou tarde demais. Lembrou dos seus irmãos, mas lembrou tarde demais. Já não dá mais para voltar, já não dá mais para, aleluia, regredir. O juízo se segue, o juízo se manifesta, aonde o homem não pode escapar, aonde o homem não pode se livrar. Aleluia, e ele indaga dizendo: manda que algum dos mortos ressuscite e vá até a casa de meu pai e anuncie os meus irmãos, para não vir a este lugar de tormento a qual estou. Aleluia, Pai Abraão responde dizendo: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscitem. Aleluia, e anunciem todas estas verdades. Aleluia, veja só o que acontece neste lugar horrível, aonde o Senhor, nosso Deus, não preparou para o homem, não preparou, aleluia, para os seres humanos. Aleluia, esta obra, aleluia, este lugar foi preparado, como está escrito no Evangelho de Mateus, para Satanás e os seus demônios. Aleluia, mas muitos estão decidindo ir para este lugar de tormento com seus próprios pés, porque aparecem caminhos que parecem perfeitos para o homem, mas são caminhos que estão conduzindo à perdição, está conduzindo ao abismo, está conduzindo a um lugar aonde não pode mais voltar, a um lugar aonde não tem mais retorno, em nome de Jesus. Para onde? Aleluia, onde você quer passar a eternidade? Aleluia, veja o texto, mostrando que este lugar é um lugar de tormento extremo, mostrando este lugar, aleluia, que as pessoas terão a consciência, porque estarão lá dentro. Aleluia, as pessoas sentirão dores, sentirão remorsos, consumindo, aleluia, sua alma, coisas, aleluia, que a Bíblia fala e que expressa a veracidade deste lugar,
aonde o próprio Yeshua HaMashiach pregou mais sobre, aleluia, este lugar chamado inferno, mais do que o paraíso, em nome de Jesus. E hoje os pregadores estão apagando as chamas deste lugar. Aleluia, hoje eles estão tirando a visão, aleluia, das pessoas, dos ouvintes, dos públicos, a esta verdadeira realidade. A realidade é onde Jesus seriamente advertiu inúmeras vezes. Jesus falou mais sobre este lugar do que qualquer outra coisa.